Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo. Antes de começarmos o papo de domingo, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço aos mentores, guias, guardiões. Agradeço aos anjos guardiões por mais um papo de domingo, né? O objetivo desse papo de domingo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação, né? Eu envio vibrações positivas de cura aos enfermos, né? Peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual, peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Os irmãos e as irmãs que estão sofrendo, né? Os sofredores, né, necessitados, inadimplentes, eu envio vibrações positivas de consolo para ambos, né? Eu peço vibrações positivas para os idosos, principalmente para os enfermos, né? Eu peço paz, né, para todos os países do planeta Terra. Paz agora com esse tarifaço do Trump, né, envolvendo os países, muita paz para eles, paz para o Trump, paz para o presidente Lula, né, paz para o Brasil. Peço permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, né? O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Eu vou citar 4 itens, né? O primeiro item é que tem pessoas e espíritos que buscam a santidade através, ainda presos aos desejos mundanos do materialismo. E tem pessoas que buscam a santidade, né, através do Evangelho. Então esses aí terão mais chance de encontrar a santidade. Outro item é que tinha um casal, né, na terra aqui, né, que ele se amava, porém o pai da moça não queria o relacionamento entre eles. E aí eles tiveram que romper esse relacionamento, né? E cada um seguiu sua vida. E passou um tempo, né? O rapaz e a moça fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual. E lá se encontraram. Isso quer dizer que não adianta querer separar aqui cada um da gente. Se tem afinidade no mundo espiritual, vai ter encontros e reencontros. Outro item é que Jesus ele envia missionários para nos ajudar no nosso processo evolutivo. Então, se eu citei 2 exemplos. O espírito do Paulo de Tarso, na última encarnação, ele veio com Martinho Lutero. O espírito de Maria Madalena, ela veio na última encarnação como Madre Teresa de Calcutá, né? Que fez muitos trabalhos aí, principalmente para os leprosos. O outro item é que o André Luiz nos fala que a eutanásia mata o corpo físico e deixa o espírito preso a esse corpo. Que a eutanásia mata as células do perispírito, né? Então a eutanásia não serve para nada para o espírito, né? Quem tem um livro, estude. Quem não tem, possa comprar, compre para estudar. E quem não tem, assim, e não possa comprar, entra na internet que lá tem vídeos falando sobre o livro. Então vamos estudar. O papo de domingo de hoje é a transição planetária, né? Nós estamos aqui no final da transição planetária, né? Que a partir de 2057 vai entrar um novo ciclo, que é o ciclo de regeneração. Os planetas, eles passam por 5 ciclos, né? Porque são as leis de Deus no universo. Então, o primeiro ciclo é o ciclo primitivo, o planeta Terra já passou, né, que é os homens das cavernas.
E nós entramos para o segundo ciclo, que é o ciclo de prova e expiação, é onde a dominação, a vibração dominante é o materialismo, né? Por isso nós vemos aí todos esses absurdos, guerra, estupro, aborto, prostituição, os vícios, né? Se alimentando de carne, então é tudo isso, e outros, né? E tudo tem um início, tem um fim. Então, cada ciclo ele tem uma duração de 7.000 anos. Essa duração pode se acurtar, né, dependendo da evolução dos espíritos ali, ou não. Né? Ela pode levar os 7.000 anos, ou se prolongar um pouquinho se houver guerras nucleares, né, nos planetas, aí, como já aconteceu com Capela. Aí já é outro problema. Né? Então, é passado por ciclo, né? Então, o ciclo... Então, de um ciclo para outro, né, você vai ter uma transição. Né? Depois do ciclo de prova e expiação, que a partir de 2057 o planeta vai entrar num novo ciclo, é o ciclo de regeneração, que tem a vibração dominante, a espiritualidade. E aí, né, os pecados praticados no ciclo de prova e expiação não pode ser praticado no ciclo de regeneração. E aí, o que os dirigentes do planeta estão fazendo? Eles são obrigados a pedir, né, que cada um daqueles que não quiseram evoluir o suficiente para adentrar nas regras do planeta de regeneração, terão que sair do planeta, terão que ir para outro planeta. Já começou esse convite. Né? O Hitler, ele foi convidado para sair do planeta. Então ele está numa prisão de 1000 anos lá em Plutão. Né? Então, é assim que funciona. Aí depois do ciclo, dos 7.000 anos, ciclo de regeneração, vai ter uma outra transição, que vai a transição de se passar do ciclo de regeneração para o ciclo que se chama ciclo de feliz ou ditoso. Nesse ciclo, né, os espíritos encarnados ali, mais 7.000 anos ou não, depende, né, da evolução de cada um ali, ele se vive só de felicidade e amor, né? Aí ele passa 7.000 anos. Depois de 7.000 anos, ele vai ter já no final, né, de feliz ou ditoso, vai ter uma transição ainda de novo planetária. Essa transição vai ser de sair do ciclo feliz ou ditoso e para o ciclo que é o próximo, que é o ciclo celeste ou divino. Aí termina aí, mais 7.000 anos. Quando se termina esse ciclo de 7.000 anos, Deus escolhe quem será anjo. Aí sai desse ciclo, sai do reino hominal e vai para o reino angelical. Né? Então tudo tem uma transição. Então essa transição é uma passagem de ciclo para outro. E o que acontece? Da mesma forma que o espírito evolui, o planeta também evolui. Né? Então, o que nós temos hoje aí, tornado, vulcões, furacões, isso não vai existir mais lá para frente, porque o planeta vai evoluir também, então ele vai diminuir, né, esse estágio que ele teve aí de agressão, de violência, né? Ele evolui também, porque a vibração dos espíritos encarnados são outras, são de espíritos mais elevados, então isso não vai ter, né? Então esse conjunto de vibrações do planeta com os espíritos encarnados vai ter uma harmonia bem leve dentro do planeta. Então o planeta ele não consegue mais ser violento como é que ele é hoje, né? Com esses vulcões, furacões,
enchentes, ele não vai ser mais assim. Então ele vai ser mais leve mediante a vibração que é jogada também para ele, né, dos espíritos encarnados, né? Então temos que evoluir. Então a transição é essa, né? É uma mudança, ela está fazendo uma transição de um ciclo para outro, né? E nós temos que estar o quê? Engajado no processo evolutivo para passar para o próximo ciclo. Senão não passamos, né? Aí tem o perdão é importante, mas é o que acontece? Aí eles vão, essa é uma opinião minha. O que vai acontecer? Existe uma regra. É a mesma coisa você tem quando você vai entrar para uma universidade, vai fazer um vestibular, tem aquela regra ali de você fazer todo aquele formato. Se você não fizer, você não entra, né? Então, fazer a prova, ter a pontuação lá do curso que você quer fazer para entrar, né? E lá você vai estudar lá durante um determinado período, né? Então, é dessa forma que ocorre, né? Que ocorre conosco, né? E aí, é opinião minha sobre aqueles que foram bagunceiros, que não quiseram estudar, estava nem aí para nada. Ele pode cair no arrependimento, né? Se a gente entrar no filme Nosso Lar 2, a gente vai ver o Otávio, né? Perdão, Aniceto vai lá, resgata ele de umbral, né? E o Nosso Lar já entrou já na regeneração, né? Então, esses que pedem perdão, né? Que entram na resignação, eles poderão ir, dependendo do pecado dele, eles poderão ir e lá vão ter que provar, né? E aí vai ter por isso que o plano umbral, ele continua na regeneração. Por quê? As trevas e as sombras já saíram daqui da gente, graças a Deus. E aí, o que acontece? Essa opinião minha, esses que vão fazer arrependimento, estão arrependidos do seu pecado e consegue mais uma chance de encarnar no planeta de regeneração. Mas ele tem um arrependimento. Como o planeta de regeneração são 7.000 anos, esse grupo tem um arrependimento. Mas chega na hora lá, que ele vai provar, está encarnado, que ele não vai fazer mais aquilo, acaba fazendo. Aí volta para o umbral de novo. Aí lá faz tenta se modificar, porque ele já tem consciência como espírito, aí volta de novo. Então ele vai ter 7.000 anos para poder se reformar. Aí acabou, não tem mais chance de ir para um planeta feliz ou ditoso, né? Aí não tem, porque a regra é bem maior do que da regeneração, porque a regeneração também é bem pesada, né? Bem puxado, né? Porque na regeneração não tem aborto, né? Não tem guerras, não tem assalto, não tem assassinato, como nós vemos aqui, não tem isso é regra, né? Então é regra. Não se come carne, né? Não tem prostituição, não tem esses vícios. Então esses espíritos que se arrependeram num patamar bem pequeno, e aí quando chega para encarnar, que deram essa chance para ele, quando vai encarnar, volta com isso também, se arrepende de novo, né, de ter se arrependido, e aí começa a fazer coisas, começa a fazer as coisas erradas, volta para o umbral para aprender, e vai nesse ritmo até um determinado período. Depois ele é expulso mesmo do planeta, se ele não quer evoluir, né? Então aí já é um problema dele lá, né? Aí ele vai para um planeta num grau, né, da sua vibração. Então, geralmente, o que está acontecendo é de você retornar para o ciclo primitivo, né? Porque você ainda está muito
aquelas vibrações primitivas, né? E você vai para um planeta assim. Então é nesse contexto, né, que vai acontecer. Então é isso que eu tinha que falar. No próximo papo de domingo, guardar-se da avareza. Você está lá, você tem aqui no livro, nesse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamão, né? Que aí no livro ele conta a história daquele homem rico com Lázaro, né? Que é esse homem rico com Lázaro, esse rico ele era muito avarento, né? Só praticava avareza. Eles tinham o hábito de comer lá de fora, então ele botava aquela mesa altamente posta de comida, né? Cheia de comida. E o Lázaro era o quê? Ele não tinha o que comer, né? Com o corpo cheio de ferida. O que ele fazia? Ele se humilhava, ficava embaixo da mesa, pegando as migalhas que caíam no chão, né? Esse senhor rico, vendo aquilo tudo, ao invés de dar um prato de comida para ele, não dava nada, né? Porque a avareza dele era muito grande, né? E aí os dois vão para o mundo espiritual. Aí é óbvio que o espírito do Lázaro vai para um plano mais elevado do que o dele. E ele vai para um plano mais baixo, vibração baixa, né? Para um umbral, né? E lá ele começa a sofrer. E quem aparece lá para ele é o Abraão. Abraão, né, fala com ele. E aí ele pede para o Abraão pedir para o espírito do Lázaro ir lá na casa dele, porque os irmãos dele, a família dele, era pior do que ele, né? E aí o Abraão fala para ele o seguinte: olha, lá tem Moisés e tem os profetas. Se o Moisés e os profetas não derem jeito nesses seus parentes, ninguém dá mais jeito nele. Não dá nada naquele tempo, né? Depois eles iam ter consciência. Então, a gente não pode guardar-se, a gente tem que se guardar da avareza. Porque se a gente quer ver, a gente passa... Esse rico só pensava na família dele, não pensava no próximo. Então, hoje o que a gente vê? Muita gente na rua, não tem o que comer, né, morando na rua, né? A gente tem que ajudar, independente de qualquer situação. A gente tem que ajudar, né? E eu sempre tentar ajudar aquele próximo, às vezes não é aquele morador de rua, mas é outra pessoa passando necessidade, né? E se nós temos condições de ajudar materialmente, que era no caso desse senhor rico, a gente vai ajudar materialmente. Se a gente não tem, vai ajudar com o quê? Com uma questão moral, levar uma palavra, fazer uma prece. Eu não conheço aquela pessoa, né? Mas está ali naquele momento, faz uma prece silenciosa ali, pedindo a Deus que aquela pessoa saia naquele momento, naquela vida, que ela receba as coisas que nós temos, né? Então é isso, é nesse contexto que a gente tem que agir, né? E aí a gente tem que se guardar da avareza, porque a avareza ela vai nos transformar numa pessoa muito ingrata, porque depois a gente vai pagar por isso. Não pensa ninguém que a pessoa fez o que fez, vai para o mundo espiritual e lá não vai ter problema? Vai ter. Como era esse senhor rico. E volta para cá passando por várias necessidades, né? Há muitos moradores de rua que tem aí, foram aqueles que foram políticos corruptos, né? Só pensaram neles, né? E hoje, né, tirou dinheiro de educação, tirou dinheiro da saúde, e hoje, né, vai estudar lá na Amazônia, no meio do mato, né? Não tem onde morar, né? Com vários problemas de saúde, né? Com dificuldade de às vezes ter remédio, não tem dinheiro para comprar remédio, né? Porque tem um remédio caro que tem que ser, o SUS tem que dar, e o SUS não tem aquele remédio. Então, vai passando por isso, né? Então, é nesse contexto que acontece. Então, a gente tem que se guardar da avareza, né?
Então é isso aí. Então eu não tenho mais nada para falar, né, sobre o tema de hoje. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um papo de domingo, né? O objetivo foi atingido, ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estava necessitado dessa informação. Peço permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão à irmã ou irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.